Gente, você já se perguntou por que você existe? Porque é muito interessante como cada um de nós pode viver uma vida inteira sem sentido algum. Você já parou para pensar que às vezes você é um robô? Você não gosta de robôs, mas você parece um robô. Sabe por quê? Você acorda às 7 da manhã. E aí você vai tomar 7 da manhã é com muita fé, né? Se você estuda pela manhã, você deve acordar às 6. 5h30, vixe, meu pai do céu. Pois é, a vida é difícil. Você acorda às 5h30 da manhã. E aí você vaga como um zumbi até 6 horas e toma o seu café. Toma o seu café, você se arruma, vai para o colégio. Ainda são 6 aulas pela manhã. 7 aulas agora. 7 aulas. Alguns 6. E aí você tem 6 a 7 aulas. E depois de um tempo você chega em casa, almoça, dorme, acorda, vai para o Instagram, passa 2 horas no Instagram, vai para o Facebook, ninguém usa mais. Mas vai para o Instagram, passa 2 horas, assiste sua série na Netflix, lê o seu livro, bate o sono, você dorme e essa é a sua vida. Com algumas, digamos assim, edições de uma para outra. Talvez você invista mais tempo no Netflix do que na leitura, ou mais na leitura do que no Netflix. Talvez você não goste de Instagram e goste de ver vídeos no YouTube. Então, mas você já parou para pensar que a sua vida parece um trem desgovernado e você não para pensar qual é o sentido da vida? Aí sabe o que acontece quando você não pensa no sentido da sua vida? Outras pessoas pensam por você. E começam a colocar coisas na sua cabeça, na sua cachola. Se você não sabe, aprenda. O meio que você vive influencia diretamente em quem você é. Exemplo, se você conviver com um bando de pessoas fofoqueiras, sabe o que vai acontecer com você? Vai se tornar uma fofoqueira. Se você conviver com um bando de preguiçoso, possivelmente você vai estar se arrastando daqui a alguns dias. Nós somos influenciados pelo meio que vivemos, isso é bíblico até. Não como o camarada que citou aquele triste versículo, que nem versículo é errado. Mas a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, qual é o nosso desafio hoje? É nós pensarmos por que nós estamos aqui. Ok? E para nós pensarmos isso, Nicole, pode passar? Nós devemos pensar a respeito da criação. Pode jogar as frases, Nicole? Está vendo lá o Calvin e o Haroldo pensando ao lado. Um negócio bem criativo. Deu um trabalho imenso, por favor. Valorize esse slide. Viu? Você lê Gênesis capítulo 1. Você já leu, né? Na realidade, Gênesis capítulo 1. Você lê da forma correta? Ou você lê como quem passa por uma bula de remédio? Ou leitura dinâmica? Você já atentou para o que o texto de Gênesis diz? Qual é o propósito de tudo que vemos? Na teoria da evolução, nós estamos em um constante desenvolvimento da espécie. Então, a ideia é que os mais fortes sobrevivem. É uma teoria sem coração. Porque se você é fraco, você está fadado a desaparecer. Qual é o padrão divino na criação? Será que tem algo na criação
que se repete em Gênesis 1 e 2, que se repete várias vezes. Você já parou para pensar sobre isso? Estou me sentindo um repórter daqueles, Discovery Channel. Qual é o padrão divino da criação? O homem tinha livre arbítrio no Éden. Você tem livre arbítrio hoje? Você pode fazer o que você quer? Você tem certeza disso? Muito bem, eu estou vendo algumas cabeças balançando já que não, isso é bom. O que representa o homem como criatura e... O que representa o homem como criatura criada? O que significa, ignora o erro ali, triste, a criação do homem? E uma coisa importante, antes de tudo, antes do pecado, existia lei? Será que obedecer, e hoje eu vou me movimentar um pouco, será que obedecer é algo que só veio depois do pecado? Vamos ver, Nicole. O que diz a Confissão de Fé de Westminster? O que é a Confissão de Fé de Westminster? Foi o padrão, em outras palavras, um colégio de pastores, de fiéis, que se reuniram para afirmar no que acreditavam. Este é um tipo dizendo, um cristão reformado acredita nisso. Ao princípio, aprove a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo para criar a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis ou invisíveis. Não se esqueça, existe outro mundo espiritual que nós não enxergamos. E aí, o que é que eu quero ilustrar com essa figura aí do Calvin e do Haroldo? Você vê que o Calvin está tentando explicar lá e explica algo meio que errado, é um Haroldo enfiado num cabeça no jarro, está tudo ao contrário. É complicado entender o Calvin. Mas é complicado também entender, por vezes, teologias bíblicas, quando nós não gastamos tempo para pensar nas implicações. Tudo que você fala tem consequência. Palavras não são jogadas ao vento. Por isso que você tem que saber muito bem o que você fala. Continua, Nicole. Próxima semana acho que eu vou trazer aquele... O que nós vemos na criação? Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Vamos lá. Versículo 26. O texto vai dizer o seguinte, volta. O texto vai dizer o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Por que a Bíblia diz façamos e não a ideia do singular, mas Deus fala no plural? A ideia é que existem mais pessoas com Ele. Quem são essas pessoas? Se você compreende mais na frente, no ensinamento bíblico, Deus está falando com a Trindade. O que é a Trindade? Nós vamos estudar ela mais na frente. São 3 pessoas que subsistem em uma. Deus é um só, que subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o que a Trindade fez na criação? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 2.
E quem estava na aula de quarta do batismo vai lembrar que nós lemos esse texto, né? Se você estava na aula com corpo e espírito, e não apenas com seu corpo. Eu espero que você estivesse com os dois. Hebreus capítulo 1, versículo 2, o texto vai nos dizer o seguinte: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. A ideia é, o Pai decreta, o Filho age. Quem é o Filho? Jesus. Ele age e as coisas são criadas. O que nós vemos na criação do Éden, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão criando todas as coisas. Tudo o que você vê, tudo o que você toca, não brotou do nada, foi vontade de Deus. Até aquilo que parece inútil aos seus olhos tem um papel na criação. Então entenda, comece a pensar, se todas as coisas que foram criadas têm um propósito, e eu sou criatura, o que eu tenho? Um propósito. Eu não estou aqui à toa. Você realmente, eu quero dizer a você, não quero chocar você, mas você realmente não nasceu para assistir todas as séries da Netflix. Eu quero frustrar você hoje. Também não nasceu para ver todos os vlogs, ou todos os canais de YouTube. Vlog é bem antigo. Todos os canais de YouTube. O seu propósito foi bem maior do que esse. Qual é o propósito da criação? E qual é o padrão da criação? Nicole, por que Deus criou tudo isso? Eu estava assistindo Fantástico, né? É fantástico. Semana retrasada estava passando uma reportagem sobre as criaturas que vivem nas profundezas dos mares. E passou um peixe fantasma, que consegue aguentar toneladas de pressão. Literalmente, aonde quase não existe vida alguma, tem uma criatura de Deus ali vagando. Você já olhou a lua hoje, por exemplo? A lua está muito linda, cara. Está cheia, está show de bola. Por qual é o propósito? Indicar as estações do ano. Você aprendeu isso, eu espero, na quarta série. Os astros, o sol e a lua servem, segundo Gênesis, para mostrar as estações do ano e mostrar o dia, separar o dia da noite. Muito bem, gente. Graças a Deus. Tudo isso foi criado para a manifestação da glória de Deus. A criação mostra toda a sabedoria de Deus, que está além de qualquer coisa criada. Todos os seus dentes já mudaram? Toda a sua dentição? Ainda tem o que nós chamamos de dente de leite? Você já parou para pensar que o Pai te deu, por exemplo, essa peça de reposição? Com um propósito? Você já parou para pensar que o seu corpo funciona muito bem? E ele, acredite, um cromossomo faria um desastre, um cromossomo a mais. E Deus fez tudo no lugar. Para quê? Através do ser humano, Deus manifesta a sua glória. Que glória é essa? A sua sabedoria.
sabedoria. Jó vai ficar indignado com Deus. Lá em Jó, capítulo de número 37, 38, já no final do livro. E Deus vai falar com Jó da seguinte forma: Jó, aonde você estava quando eu coloquei limite nas ondas? Já parou para pensar? O mar é imenso. Nós temos mais água do que terra. E ele não vai além do que pode ir. Alguma coisa a criação está querendo falar. Sabe o que vai dizer no Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus. O que o salmista Davi está dizendo? Quem olha para o céu não tem como pensar, isso aqui, cara, o céu foi uma explosão que gerou micro-organismos que evoluíram para microseres. E aí, depois de milhões de anos, veio o macaco. E de uma hora para outra, o macaco começa a falar e deixar de ser macaco e vira homem. Sério, é sério. Você já imaginou que loucura é essa? É muito mais fácil acreditar na Bíblia, gente. É muito mais fácil. É mais racional. Deus simplesmente disse, exista. E você veio à existência. E sabe qual é o padrão da criação? Deus cria a luz. E o que ele diz? E veio Deus que a luz era boa. Muito bem, obrigado, Bia. Sua voz silenciosa foi a única que soou aqui. E Deus cria os luminares. E Deus viu que tudo isso era bom. E Deus cria os animais terrestres. E viu que tudo isso era bom. Aquela música de Marco Teles, né? Bom é o padrão do Criador. Eu sou ótimo com letras. Bom é o padrão do Criador. Qual é o padrão da criação? Tudo o que Deus faz é bom. E Ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Não o macaco. Não o chimpanzé. Não a tartaruga. A Bíblia deixa claro. Deus cria alguém para dominar a criação. Alguém que é superior no aspecto de inteligência. Um boi tem a força de 10 homens. Quem domina quem? Aquele que tem força de 10 homens? Não. Um homem domina o boi. Isso é o que Deus deixou para nós. A capacidade, o raciocínio, a inteligência. Você pode jogar ela fora, tudo bem, mas não jogue. Muito bom. E qual foi a única vez, quem sabe dizer, eu quero ver aquelas empoderadas falarem agora, que Deus falou que não era bom? Isso, a única vez na criação que Deus fala não é bom é quando o homem está sozinho. E aí Ele cria a mulher, aquela que seria ajudadora, fiel e idônea. O homem não foi criado para viver sozinho. O homem foi criado para, junto com a mulher, cuidar, dominar a criação. Então nós vemos que um dos propósitos humanos no Éden
era cuidar da obra que Deus tinha feito. Contudo, o que aconteceu no Éden? Tragédia. Adão come do fruto da desobediência, ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso é desobedecer a Deus, e ele é expulso do Éden. Passa, Nicole. Como Adão joga tudo isso fora? Você já pensou? Adão participava disso aqui. Você gosta do bairro que você mora? Ele não chega aos pés do Éden. Aos pés do Éden. No Éden, a manga dava no tempo certo. No Éden não tinha seca. No Éden, todas as árvores estavam ecologicamente equilibradas, se é que podemos dizer isso. Adão, o único trabalho de Adão, e aí eu quero que você perceba, era cuidar do jardim. Trabalho fácil, né? Era trabalhoso, mas era perfeito. E Adão joga tudo isso fora. Joga o relacionamento com Deus fora. E joga o único Deus, que é independente. Adão despreza para se tornar igual a ele. E depois do Éden, sabe o que acontece? O homem perde o propósito. Sabe o que é mais interessante? É que isso tem atingido e muito a idade de vocês. Vários adolescentes se questionam por que estão aqui. Vários adolescentes se questionam qual é o significado da minha existência. Afinal de contas, para que existimos? Nós perdemos isso no Éden. Nós perdemos o significado da nossa existência. Eu e você não somos independentes, só Deus é. Eu e você não temos mais o livre arbítrio, nós somos escravos do pecado, mas um dia Cristo se revelou a mim e a você, e aí nós agora temos uma nova consciência, nós somos nova criatura, e em Cristo nós recuperamos o nosso propósito de vida. Por isso, é muito importante que você tenha noção, pode passar, Nicole, do seu propósito de vida, para que existimos. E aí, se você passou um ano comigo, lá atrás, nos cultinhos ao domingo, você vai saber muito bem dessa frase, eu espero. Qual é o fim principal e supremo do homem? Para que você existe? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando você vai procurar um tesouro, vamos supor, do que você precisa para começar a procurar? Isso. Sem mapa, você não vai para canto nenhum. O mapa é o começo. É a forma pela qual você vai traçar o resto do caminho até encontrar o tesouro. O que é isso aqui? É o nosso mapa. É a forma como eu e você devemos começar a nossa vida. Qual é o fim? Qual é o motivo da sua existência? O motivo da sua existência
é glorificar a Deus e gozá-lo, ter prazer nele para sempre. E agora nós vamos entender o que é isso. Ok? Pode passar, Nicole? Veja, a sua vida deve começar com Calvin novinho e deve acabar daquele jeito ali, ó, voando na cadeira de rodas. Com qual gás, com qual intensidade? Para começar a falarmos sobre isso, eu quero que você perceba o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Ele vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa vida, assim, deve ser, em primeiro lugar, uma contínua busca em glorificar a Deus. A pergunta é: o que é glorificar a Deus? E como eu glorifico a Deus? Se eu pegar uma cadeira, suponhamos aqui, está aqui esse banco, certo? Isso é o que é isso, gente? Um banco. É para quê? Isso é para? Certo. Para mim isso é uma mesa. Tá certo? Por quê? Porque é um banco e foi feito para sentar. Ele tem propósito, ele tem motivo da sua criação. O que acontece? O que não é glorificar a Deus? Quando você não glorifica a Deus, quando não cumpre nenhum dos propósitos que Ele estabeleceu para você. Então, tudo aquilo que você faz, que Deus diz não, é uma forma de você não glorificá-lo. Se tudo aquilo que Deus proíbe e eu pratico, eu não glorifico, quando eu glorifico a Deus? Quando eu pratico o que Ele manda. E aí, Paulo vai dizer: faça tudo para a glória de Deus. Tudo é uma parte ou é tudo? Lógico, pergunta mais tolinha de todas as aulas. Tudo é quando você entrega tudo. Então fazer tudo para a glória de Deus envolve a sua maneira de viver, a forma como você se levanta a cada manhã, até a hora que você vai dormir toda noite. Deve ser uma contínua busca por glorificar a Deus. Então vamos a exemplos simples da vida cristã, como eu gosto de falar. Fala, jovem. O uso do tempo. Vamos falar sobre isso agora. Certo. Como o calvinismo influencia o tempo? Eu diria como a Bíblia nos manda viver o nosso tempo. Ela manda você remir o tempo. A ideia de remir o tempo é: organize bem o seu tempo para que você não venha desperdiçar. O problema é quem é o Deus do nosso tempo. Vamos para a adolescência? Uma das primeiras coisas que você aprende na adolescência, e se você não aprendeu ainda, talvez chegue lá, é que você tem tarefas a cumprir. A vida não é só Nickelodeon.
O que acontece? Suponhamos, você realmente glorifica a Deus passando uma manhã inteira assistindo série? Seja sincero. Você glorifica a Deus quando você está assistindo a sua série e sua mãe manda você fazer uma tarefa e você sai todo irritado, se achando dono da razão e faz a tarefa de mau gosto? Isso acontece na vida real ou não? Algumas cabeças balançaram que sim. Você glorifica a Deus quando você dorme e seu pai pensa que você já foi arrebatado, que sua alma não está mais no corpo de tanto que você dormiu. Ou quando seu pai vai te levantar para o colégio, para a aula, e você sai murmurando. Você sabe o que é murmurar? Sabe o que é murmurar? É reclamar daquilo que Deus te deu. Em outras palavras, na forma assim. Então imagina que você reclama que porque está indo para o colégio. Todo dia, pai, aula, todo dia, pai, aula. Você já pensou que tem crianças que não têm o privilégio de assistir uma aula todo dia? Crianças não, né? Vocês não são mais crianças. Adolescentes. Pessoas teen, né? Teenagers, né? Que não tem um colégio. Você reclama que seu pai lhe dá uma mesada curta. Tem gente que nem sabe o que é mesada. Só quando apanha, leva uma mesada. Entenderam a trocadilho? Uou! Isso é hipérbole, Alan. Hipérbole, viu? Isso se chama hipérbole. Exagero de linguagem. Tá certo? Então vamos lá. O que eu estou falando, gente? Como um adolescente deve utilizar seu tempo? Separe na sua vida cada momento. Viva para a glória de Deus, cada um deles em gratidão. Você deve jogar PlayStation, deve jogar PES. Você pode, deve, se quiser me chamar, eu vou para dar uma surra em você. Entendeu? Mas a vida não é só isso. A vida também não é só investir tempo e mais tempo em Instagram. Me diga o que isso vai mudar na sua vida. Agora eu digo a você, existe algo que muda a sua vida, e é conhecimento bíblico. Abra sua Bíblia em Judas capítulo 2. Judas capítulo 2. Se tivesse estudando, sabia que Judas não tem capítulo 2, Judas tem só um. Judas tem só um capítulo, gente. Você está desligado da vida. Está procurando. Não está, não vai nascer agora. O que eu estou querendo dizer, você passa tempo investindo em bobagens e não se dedica a conhecer a palavra de Deus. Isso é certo? Me diz, isso é certo? É certo você conhecer todas as regras do seu jogo de RPG e dar show nisso, e não conhecer aquilo que Deus disse a você
faça. Glorifique a Deus. John Piper, um cara que eu gosto muito, né? Ele disse o seguinte: você pode glorificar a Deus tomando um suco de laranja. Como? Grato a Ele porque você teve o privilégio de tomar um suco de laranja e o adorando pelo privilégio de ter laranja para você tomar o suco. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Quando você investe a sua vida nos seus prazeres, você fecha os seus olhos para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Volta, Nicole. Passa, Nicole. Aí, Nicole. Muito bem. Sabe o que falta muitas vezes em nossas vidas? Prazer em Deus. O que você sente quando você toma um bom sorvete de chocolate? Não parece que o pé sai do chão por um minuto assim, de caramba, que sorvete gostoso. Mas sabe o que acontece? Se você ficar com um sorvete de chocolate na mão, o que vai acontecer? Derrete. Sabe por quê? Porque ele é passageiro. Sabe aquele sanduba? No meu tempo era sanduba, a gente chamava, né? Bem jovial. O hambúrguer que você ama, se você guardar ele até amanhã fora da geladeira, o que vai acontecer? Vai ficar podre. Não, só se for aquele daquela marca lá. Isso é lenda, gente. Mas o hambúrguer é ou não é bom? É. O sorvete é ou não é bom? É ótimo. Sendo que são prazeres passageiros. Você vai comer, se deliciar e ter vontade de fazer de novo. Eu quero dizer a você que existe uma forma de prazer eterno. Lá, nesse lugar, a Bíblia vai dizer que o tesouro não enferruja. A ideia do texto é: ele vai se manter para sempre. O ladrão não vai poder roubar. O celular que você ama tanto, você pode perdê-lo. Ou, pasmem, daqui a um ano ele vai ter um atraso. E você vai querer um melhor. O que eu estou querendo dizer? Tudo nessa vida perde valor. Tudo nessa vida perde força. Antigamente, quando eu tinha a idade de vocês, eu ia para o campo jogar futebol. Eu não era evangélico, crente ainda. Eu ia de 2 da tarde e saía de 6 da noite. E eu não saía cansado. Eu só parava porque não tinha mais condição. Hoje, no meu trabalho, se subir 3 lances de escada correndo, pode chamar a ambulância. Que misericórdia. Sabe por que eu não brinco com vocês de um acampamento? Porque eu não aguento. Então, quando você não aguenta, você fica parado e fica lá torcendo, entendeu? Vai, vamos lá. Moral, apoio moral. Eu estou me condicionando para o vôlei. Psicologicamente, semana que vem, há 3 semanas, entendeu? Para ter condição de jogar. Sabe por quê? Porque eu estou perdendo força. A minha bateria
está diminuindo a cada dia. E quando eu tiver 40, 50 anos, ela vai estar no meio. E aí, depois de 60, a Bíblia diz que é enfado e canseira, enfado e cansaço. Ela vai estar lá em 15%, vai pedir um carregador, até um dia que ela vai esgotar. Eu sou passageiro. Mas o que tem em mim, dentro de mim, que Deus colocou na criação, é eterno. O Espírito que Deus colocou em mim é eterno. E um dia, Eclesiastes nos diz, ele vai pedir de volta e vai dizer: o que você fez com que eu te dei? Eu joguei muito PlayStation, Senhor. No mundo não havia ninguém melhor do que eu. Eu era um Deus. Investimento errado. Senhor, eu era mais popular na sala de aula. Todas as meninas queriam ser iguais a mim. Investimento errado. Senhor, eu me dediquei e fui o primeiro lugar do Enem. Minha redação foi redação nota 1000, é um sonho, né? Redação nota 1000. E depois eu fui a melhor engenheira. Eita, tem a carta de engenheira agora que veio da lá, né? A melhor engenheira civil, química do mundo. E a pergunta será: em qual parte da sua carreira você se dedicou em me glorificar? Você pode ser sim o melhor engenheiro para a glória de Deus, como você também pode ser o maior engenheiro para a tristeza da sua alma. Portanto, pare de perder tempo. Você tem propósito. Pode passar, Nicole. Você tem propósito em sua vida. Então, como ela deve ser? Você deve Você deve aprender que glorificar a Deus é bem mais do que vir à igreja. Eita, Senhor, hoje é sexta-feira, hoje é domingo. Coloco minha roupa, amém. Levanta a mão para o céu e canto aquela música de Tiaguinho lá. Um foi digno, pronto, cantei, vou para casa, volto para casa e pronto, beleza, amanhã eu vou viver minha vida normalmente. Não é assim. Deus tem que dominar a sua vida. Deus tem que dominar cada passo do seu viver. Para nós aprendermos sobre calvinismo, nós primeiro precisamos aprender o propósito da nossa existência. Se você acha que o propósito da sua vida é pequeno, não é. Não é. Você é pequeno. O propósito da sua vida não. É glorificar a um Deus que é grande, que é eterno, que é para sempre. Deve perceber que o motivo da sua criação não foi o acaso. Você não está aqui por acidente. E eu quero dizer mais a você: acidentes não existem. Sorte e azar também não. Deus está governando todas as situações. Por isso, pense bem no que você está fazendo. Porque o fato de você estar aqui foi um investimento do amor de Deus. Deus amou você. Deus ama você. E agora Ele quer que você viva para a glória dEle. Para de perder tempo.
para de viver sem sentido. E encare o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículos 5 ao 8. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas veja o que Deus diz para mim, veja o que Deus diz para você. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Se você é nova criatura de Cristo, se você vai se batizar, se você vai confessar a sua fé, se você vem à igreja e crê no Evangelho, você custou o sangue do Filho de Deus. E se você ainda não conhece o Evangelho, saiba, Deus deu o seu Filho para morrer por pecadores. Nenhuma pergunta mais? Tem? Alguns? Misericórdia. Pensava que não tinha, eu disse que ficar parando na hora. Hã? Só essa mesmo? É possível ser convertido, encontrado? Encontrando, né? Deus na criação? Não. Não basta só reconhecer que Deus criou o mundo. Você tem que reconhecer que o Filho de Deus morreu por você. Essa é a maior prova de amor. Cristo morreu por nós. E agora nós temos que reconhecer que o que Ele fez tem poder para salvar. Só seremos salvos através de Cristo. Nicole quer me matar do coração. Chega-se à conclusão no final da pregação. Ela quer provar a minha fé. Nicole não gosta de filme de terror. Vamos orar. Se você quiser conversar comigo depois do culto, eu estou aqui. Tá bom? Senhor, Tu és tão bom que nos deste propósito de existência. E o nosso propósito é glorificar o Teu nome. Viver para a glória do Teu nome. Ajuda-nos. Dá-nos uma boa noite de descanso. Abençoa cada um dos teus filhos. Leve-os em paz para os seus lares. E que eles possam viver para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Teu Filho, que eu te peço e agradeço. Amém.